Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos diariamente as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Daqui a poucos dias vamos começar o livro Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos ver, hoje é aquele dia da semana em que pedimos aos amigos, quem ainda não se inscreveu no canal Videira Espírita do YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho. Se gostar do vídeo, curta. Se gostar o suficiente para compartilhar com seus amigos, compartilhe. Tudo isso nos ajuda a que o canal possa ter mais representatividade dentro da plataforma do YouTube, assim sendo indicado a pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo. Eu assisto pelo Facebook. Ok, obrigada, também é uma opção. Mas dê um pulinho lá no canal, porque na verdade o Facebook apenas retransmitimos os vídeos que postamos no YouTube. Então, também curta a página do Facebook do Videira Espírita, curta os vídeos, compartilhe, a gente sempre pede, porque isso é importante para o trabalho da divulgação e esse trabalho, sabemos, não nos pertence, pertence a Jesus. Muito bem. 177 é a mensagem de hoje. Não, Cristina, não é não. É 176. E o título da mensagem 176 é Na Revelação da Vida. O versículo de hoje também é de Atos dos Apóstolos. Dizemos isso, de ontem também foi, né? E lá em Atos dos Apóstolos temos... Em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha desencarnado e aí então a história da conversão de Saulo em Paulo de Tarso, do trabalho dele, das viagens, das igrejas que ele fundou e também a história da Casa do Caminho, dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, está lá em Atos. No capítulo 4, no versículo 33 de Atos dos Apóstolos, isso lá no Novo Testamento, né? Nós temos: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando Jesus aqui estava, ele curava, sua palavra tinha um grande magnetismo. Sim, Jesus é um espírito puro, mas Jesus partiu. Deixou aqui seus apóstolos, discípulos, mas é claro que sobre os ombros dos apóstolos, e incluímos entre eles Paulo, que divulgou o evangelho aos não-judeus, não é? Sobre os ombros dos apóstolos, a grande responsabilidade de serem eles a principal fonte de divulgação do Evangelho. Sim, Jesus os havia preparado pessoalmente, os havia escolhido, os havia preparado e agora eles tinham uma missão. Essas 3 características é que perfazem o que é um apóstolo. Sendo assim, estão eles com esta missão e Jesus partiu. Jesus partiu. E eles tinham muitas vezes não, eles tinham dificuldade diante desse espírito puro, quando ele estava entre eles, Jesus, de acreditar. Porque Jesus disse que tudo que ele faz, nós podemos fazer também e muito mais. Quando eles não conseguiam curar, quando Pedro não consegue andar sobre as águas, Jesus fala da fé que lhes faltava. E a fim de compensar, já que ele não estava mais entre eles e havia muito trabalho a ser realizado,
Jesus delega a eles condições fluídicas de cura e também de magnetismo nas suas palavras, a fim de que, ao esclarecer, ao consolar, ao curar, eles estivessem imbuídos de um poder dado pelo alto para este trabalho. E aí vamos ver, não é? Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e testemunho não é fala. Então, quando eles curam e falam de Jesus e falam de que a morte não existe, que Jesus voltou na ressurreição para falar que a vida continua, e essa ação, além das palavras, se constitui muito mais, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, aqueles que estão ali buscando as bênçãos da revelação do Evangelho. Então, os discípulos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Graça de Deus, recursos do alto que vêm. Nós todos recebemos também graças abundantes para disseminar o bem em nossos caminhos. Basta saber se as usamos. E se as usamos, vamos tendo então cada vez mais recursos, porque quem tem, como na parábola que Jesus conta dos talentos, quem tem e multiplica, acaba recebendo mais dons. Aqueles que têm e não multiplicam, eles acabam perdendo aquilo que acreditavam ser deles. E os dons são assim, a gente acredita que os dons são nossos, não são. Nos são apenas emprestados para o bom uso. E se deles não fazemos bom uso, acabamos perdendo-os, se não nesta vida, na próxima. Então, existe o dom da saúde. Se não a usamos bem, se a desperdiçamos, o que acontece na próxima encarnação? Aquela boa saúde que nos possibilitaria fazer tantas coisas, muitas vezes já não vem daquela forma, porque existe aquele belíssimo ditado que diz que nós aprendemos a dar valor quando nos falta. Né? Seria bom, amadurecidos, que dessemos valor pelo valor que as coisas têm, pelo nosso discernimento, através do que conhecemos das coisas. Mas, às vezes, não somos tão maduros a esse ponto, então passamos a aprender na vivência. Né? Aprendemos a não cair caindo. Tudo bem? Também é um processo de aprendizagem. Apenas com isso levamos mais tempo e também é um processo mais doloroso, mas entra aí o livre-arbítrio. Muito bem. Continuamos então. Comenta Emmanuel o versículo de Atos dos Apóstolos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Emmanuel comenta: os companheiros diretos do Mestre Divino, os apóstolos, não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Sim, porque eles nunca tinham feito aquilo. Jesus ficou entre eles, era ele que coordenava tudo. Eles não estavam mais com aquela ação direta ali de Jesus coordenando. Eles teriam que aprender também, aplicando o que acreditavam ser o melhor, avaliando aquilo que faziam para aprimorar as tarefas na medida de que vão avaliando, isso sim, isso não, aquilo ali pode melhorar. Não podemos entrar e dizer assim, não, vai ser desse jeito e não muda, mas você não está vendo que ali não, vai ser desse jeito. Isso não é algo razoável, não é? Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas
ampararam também o espírito do povo. Não há dureza num coração que respeita a hierarquia, a ordem ou disciplina, de jeito algum. Há simplesmente respeito a esses critérios que garantem o êxito. Está num dos livros de André Luiz, não vou saber dizer o nome, mas um dos muitos orientadores, né, de toda a obra que André Luiz nos trouxe, diz: a ordem é garantia do êxito. Se fizermos tudo de qualquer forma, fica difícil. Então, cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Claro, cada um dá o que tem. Não importa que um tenha mais, um tenha menos, importa que se dê. E o alto não vai contar quem dá mais, quem dá menos. O alto vai contar exatamente esse espírito de doação, de dar de si. Continua Emmanuel dizendo: negar presentemente, olha o que ele vai falar. Negar presentemente, esse presentemente é 70 anos atrás, ok? Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância e leviandade. O médium Francisco Cândido Xavier, representante da doutrina espírita, no movimento espírita, sofreu muitos ataques e havia uma grande resistência ao espiritismo. E Chico, por estar muito diante dos holofotes, estar muito diante de pessoas de outros credos cristãos, recebia muitos achaques. E então nós vamos ver que havia um contexto ali e esta mensagem veio para atender um contexto. Então, negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista. Alguém estava contestando que o espiritismo fosse legitimamente esforçado no bem. Em nome da fé cristã, é testemunho de ignorância e leviandade, ou leviandade. Os discípulos do Senhor, aí ele se reporta de novo lá atrás, os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, não é? Da sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos, os apóstolos, se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além-túmulo. E se nós temos que Deus é soberanamente justo e bom, soberanamente todo justiça, todo misericórdia. Então, que amor e justiça regem o ser no além-túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Vivo e operoso. Continua Jesus, operando para o bem do mundo que ele governa. E ele governa a todos, porque os rótulos estão aqui na carne. Os espíritos não são espíritas, ou católicos, ou judeus, ou muçulmanos. Porque nós fomos tantos rótulos em tantas encarnações, é claro que podemos nos identificar com uma situação ou outra. Vamos ter, por exemplo, lá em Memórias de Suicida, na colônia, Memórias de um Suicida, um livro trazido pelo espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone Pereira, o livro Memórias de um Suicida.
que fala da colônia que atende os suicidas. Nesta colônia trabalha um padre, um espírito que se apresenta com a sua roupagem do padre que ele foi numa encarnação. Por quê? Porque haviam muitos suicidas que eram difíceis, rebeldes, mas que tinham uma boa resposta diante da autoridade do padre. Então, esse padre era muito importante no trabalho. Então, há essa identificação com, muitas vezes, tarefas e Públio Lentulus. Emmanuel, o espírito Emmanuel, esse Emmanuel, ele aparecia vestido como Públio Lentulus, um romano, com a sua toga de romano. Por quê? Porque aquela encarnação lhe foi particularmente especial. Então, os rótulos da sociedade mundana, aqui do mundo físico, muitas vezes podem ser vistos na aparência dos espíritos. Por quê? Porque aquelas encarnações marcaram. Por exemplo, se o espírito não é branco, não é negro, não é homem ou mulher, porque o espírito não tem forma, mas nós precisamos nos vestir no mundo espiritual com uma personalidade, com uma forma de uma personalidade, e vamos vestir a forma com a qual nos identificamos mais. Então vamos ter que um aparece como índio, um aparece como negro, um aparece como padre, um aparece... Por quê? Porque aquela encarnação como índio foi muito importante para mim, aquela encarnação como negro, e eu fui escravo numa senzala e eu aprendi coisas que o meu espírito precisava muito, então eu tenho uma identificação com essa personalidade que eu vesti no passado. Ou uma mulher que trabalhou para as crianças e ela vai e se apresenta como aquela professora. É assim, vestida como ela se vestia como professora. Então, esses rótulos aqui vão existir no mundo espiritual, mas não como rótulos de separação, mas simplesmente rótulos de identificação. Aqui, muitas vezes, esses rótulos eles têm o intuito mesmo do meu grupo, seu grupo, e o meu grupo não se dá com o seu grupo. Então, é uma identificação que separa, que não agrega. Continua, o mestre continua vivo e operante além do sepulcro. Para nada. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença ou nos louvores adorativos. Então, eles não ficavam lá sentados em círculo, comentando o evangelho e fazendo preces a Jesus, de jeito algum. Porque não foi isso que Jesus fez aqui, não é? Ele ensinou muito mais. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. É como falamos da parábola dos talentos, né? Quem mais usa os bens que recebe, mais bens recebe para continuar compartilhando cada vez mais e melhor. O espiritismo evangélico, ele usa de novo esse termo, não é? Espiritismo evangélico. O espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si, serviço divino, não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade.
espiritismo evangélico. Então, ele não apenas tem e fala sobre a crença consoladora, que é o evangelho, mas também ele fala da imortalidade. Sim, o espiritismo prega a imortalidade. Aliás, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a existência do espírito e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Então, o segundo princípio básico. O primeiro é a existência de Deus. Depois da existência do espírito e a sobrevivência dele após a desencarnação, nós temos a reencarnação como um princípio básico. Temos a comunicabilidade entre os dois planos, como um princípio básico, e também a pluralidade dos mundos habitados. São os princípios básicos da doutrina espírita. Vejamos então. O espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Conclui o nosso Emmanuel dizendo: as escolas dogmáticas, onde a fé não é raciocinada, são os dogmas, são os mistérios, ninguém sabe, não existe explicação, mas tem que se acreditar. Essa é a fé cega. O espiritismo, ele traz as respostas. Não vamos esquecer que são 1019 perguntas em O Livro dos Espíritos. Na verdade, são numeradas 1019, mas são 1018 perguntas em O Livro dos Espíritos. Então, são 1018 respostas. E essa forma de trazer o primeiro livro da codificação, o primeiro livro da revelação, em que se constitui a doutrina espírita, exatamente para que nós possamos, nas nossas reflexões e perguntas, porque nós fazemos perguntas sobre a vida: quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. E nós vamos ter essas perguntas e vamos ter respostas. E aí nós passamos a acreditar porque a nossa razão entende. E essa é a fé que a doutrina espírita favorece, a fé raciocinada. As escolas dogmáticas, as doutrinas dogmáticas, prosseguirão, alinhando artigos de fé, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Porque muitas vezes vai se juntando ideias que não se consegue trazer um sentido de senso, fere até o nosso entendimento. Por isso ele fala aqui. Mas o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo mestre divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Então, quando Emmanuel nos diz: o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual. Nós precisamos voltar da morte da ignorância, da morte das sombras das paixões. E vamos voltar dessa morte através do Evangelho, do quanto ele nos esclarece e do quanto realizamos através dele em nossas vidas. É claro que o fortalecimento que a doutrina nos dá, pelo entendimento que passamos a ter, ajuda-nos muito na implementação da nossa ação nessa encarnação, sem sombra de dúvida. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, Senhor, tantas. Obrigado, Senhor Jesus.
Abençoa-nos, Senhor, os esforços, a vigilância e a lembrança da prece. Abençoa, Jesus, nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor, aonde quer que se encontrem. Abençoa ainda, Senhor, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.